Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vamos lá, rapidinho. Predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. Compõe o predicado nominal e predicado verbo nominal. Lembrando que não compõe o predicado verbal porque no momento que aparece um predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, o predicado é verbo nominal. Ele refere-se ao sujeito. Olha o exemplo. 1. O menino está feliz. Feliz é o estado do menino. Está é um verbo de ligação, portanto, predicado nominal. Qual é a função sintática do adjetivo feliz? Predicativo do sujeito. O menino acordou assustado. Assustado é o estado do menino, que é o sujeito. Acordou é um verbo de ação. Assustado é o estado do menino ao acordar. Então, eu tenho dois núcleos. Acordou e assustado. Portanto, predicado verbo nominal. Assustado, qual é a função sintática do adjetivo assustado? Predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito que aparece no predicado. Predicativo do objeto é o termo da oração que atribui uma característica ao objeto. Do sujeito atribui a característica ao sujeito, do objeto, logicamente, ao objeto. Seja ele direto ou indireto, viu, minha galera? Compõe o predicado verbo nominal. Somente o predicado verbo nominal. Por quê? No predicado nominal, o verbo é de ligação. Se o verbo é de ligação, eu não tenho um predicativo do objeto. Eu não tenho objeto. Porque o objeto só se dá com verbos transitivos, seja ele direto ou indireto. Se há um predicativo no objeto e há um verbo de ação, o predicado vai ser verbo nominal. Refere-se ao objeto. É um atributo, muito importante isso aqui, é um atributo que o sujeito dá ao objeto. E é uma característica transitória. Vejamos no exemplo isso bem mais claro. O professor considerou o aluno feliz. Feliz é o estado do aluno. Aluno é o complemento de considerou. Considerou é um verbo transitivo. Logo, o aluno é o objeto direto. Feliz está se referindo ao aluno, que é o objeto direto. Por isso que é um predicativo do objeto. Quem disse que o aluno estava feliz? O professor. O professor é o sujeito. Portanto, é um atributo que o sujeito deu ao objeto. E por que isso é uma característica transitória? Não significa dizer que o aluno é ou está feliz, não. O professor considerou isso. O aluno pode não se considerar feliz. Por isso que é essa característica transitória. O aluno achou a prova difícil. Mesmo jeito. Quem atribuiu essa característica ao objeto de difícil? O aluno. O aluno é o sujeito. A prova. Quem é difícil, a prova. A prova é o objeto porque completa o sentido do verbo transitivo direto, achou. Função sintática do adjetivo difícil, predicativo do objeto. Beleza, agora a gente às vezes costuma confundir predicativo do objeto com adjunto nominal. Mas vamos ver a diferença. O predicativo do objeto é um atributo dado pelo sujeito ao objeto, enquanto que o adjunto nominal são palavras que acompanham, que estão juntos do substantivo, caracterizando-o, modificando-o. Mas tem como perfeitamente a gente ver a diferença entre os dois e como saber quando é um e quando é outro. Vamos lá. Olha o primeiro exemplo. Os alunos acharam a prova fácil. Fácil é um atributo dado à prova por aluno. Primeiro ponto, que me diz que é um predicativo do objeto. Ok? Então vamos lá. Para se tornar mais fácil ainda, o que eu faço? Eu vou substituir o objeto direto, que é a prova, por um pronome. Então fica assim, ó. Os alunos acharam-na fácil. Imagine você está escrevendo seu texto. Os alunos do 9º ano da escola Tirando de Letra fizeram uma prova. Eles acharam-na fácil. Então, na está substituindo prova. Se fácil, que é o adjetivo, continuar na frase,
nós temos um predicativo do objeto. Caso não continue, nós temos um adjunto nominal. Vamos ver o exemplo do adjunto nominal. Olha só a diferença. Os alunos fizeram a prova fácil. Veja só. Vou fazer a mesma coisa. Vou substituir o objeto direto à prova pelo pronome. Como é que fica? Os alunos fizeram-na. Fácil desapareceu. Se você colocar fácil, você vai ver que fica totalmente sem sentido. Os alunos fizeram na fácil. Veja que não tem sentido. Diferentemente de os alunos acharam na fácil. Ok? Então a prova aqui, ela era fácil mesmo. Não foi os alunos que acharam. Era a prova que era fácil. Aqui, no primeiro exemplo, os alunos acharam a prova fácil. Então, os alunos atribuíram esse estado à prova, essa qualidade à prova de fácil. Então, veja só, no primeiro exemplo, aqui, nós em cima, nós temos um predicativo do objeto e, no segundo exemplo, um adjuntado nominal. É só isso. Valeu. Fui.